Imagine isso. Uma viúva com o coração apertado e lágrimas nos olhos caminha lentamente até o altar da igreja. Nas mãos, apenas 2 moedas amassadas, tudo o que lhe restou. Ela está fraca, cansada. Sua expressão carrega mais do que tristeza. Carrega fome, angústia e um peso invisível que ninguém ali percebe. Em casa, a despensa está vazia. O gás acabou. Não há pão, não há arroz. Talvez nem o jantar dos filhos esteja garantido esta noite. Mas mesmo assim, ela veio e entrega o que tem, porque ela ouviu que se não der o dízimo, estará roubando a Deus. Ela ouviu isso de púlpitos, de campanhas, de líderes que usavam versículos como armas. Ela ouviu que sua carteira era o termômetro da sua fé. Ela ouviu que sem isso as bênçãos cessarão, que as portas do céu se fechariam, que seu lar estaria exposto à maldição, que as doenças viriam, os negócios fracassariam e Deus a deixaria de lado. Ela foi ensinada que sua fé se mede por quanto ela sacrifica, que quanto mais doer, mais espiritual ela será, que a renúncia financeira é a chave da aprovação divina. Ela sente medo, culpa. Ela acredita que Deus pode estar zangado. Ela teme ser punida por reter o pouco que tem. Ela acha que, se não der, será amaldiçoada, que sua fidelidade será posta em dúvida, que Deus só protege os que entregam tudo, mesmo que não tenham nada. Mas no fundo, algo grita em sua alma: será que isso realmente é o que Deus quer de mim? Será que o Deus de amor e misericórdia mede meu coração por números exatos? Será que ele se alegra ao ver seus filhos dando por medo enquanto passam fome? Ela começa a lembrar das palavras de Jesus, palavras que falam sobre corações generosos, não percentuais exatos, palavras que denunciam os fariseus que davam o dízimo até da hortelã, mas esqueciam da justiça e da compaixão. Mateus 23:23. Palavras que dizem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não compradas, não barganhadas, apenas confiadas. E então surge a pergunta que liberta: será que a fé verdadeira exige sacrifício ou confiança? Será que Deus precisa do nosso dinheiro ou deseja o nosso coração? Se você já se sentiu pressionado a dar, se já se perguntou por que precisa entregar exatamente 10%, este vídeo é para você, porque hoje vamos revelar o que a Bíblia realmente diz e o que muitos líderes religiosos evitam falar. E antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar estudos como este, cheios de curiosidades, contexto e verdades bíblicas que nem sempre são ensinadas por aí. E claro, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o dízimo. Sua opinião é muito bem-vinda. O que a Bíblia diz sobre o dízimo? No Antigo Testamento, Deus ordenou a Israel: você deve dar 1/10 de tudo que a sua semente produzir no campo. Deuteronômio 14:22. Esse dízimo era parte da lei mosaica, dada ao povo de Israel. Hoje, muitos cristãos acreditam que ainda estão sob essa regra, mas será que estão mesmo? Antes mesmo da lei, 2 homens deram dízimos, Abraão e Jacó. Mas atenção, nenhum deles foi ordenado por Deus. Abraão deu uma vez a Melquisedeque como forma de gratidão. Gênesis 14. Jacó fez um voto pessoal de dar o dízimo se fosse abençoado. Gênesis 28. Não há nenhum registro de que tenham repetido isso ou imposto a outros. Se o dízimo já fosse mandamento universal, o voto de Jacó teria sido inútil. Com a entrega da lei a Moisés, o dízimo se torna obrigação nacional, mas muito mais complexo do que os 10% que ouvimos nas igrejas de hoje. Tipos de dízimos: um para os levitas, que não tinham terra. Números 18. Um para festividades religiosas, usufruído pela própria família. Deuteronômio 14. Um trienal para os pobres,
órfãos e estrangeiros. Deuteronômio 26. Eles também davam primícias, e o dízimo era calculado em produtos agrícolas e animais. Se pagassem em dinheiro, deveriam acrescentar 20% ao valor. Levítico 27:31. Mas atenção, não havia punição legal para quem não pagasse. Era um compromisso moral. Deus via a omissão como infidelidade. Malaquias 3:8-9. Durante o ministério de Jesus, o dízimo ainda era vigente. Jesus reconheceu isso, mas criticou os que dizimavam as especiarias e ignoravam a justiça e o amor. Mateus 23:23. O foco de Jesus não era a quantidade, mas o coração. Ele nunca cobrou dízimos dos seus seguidores. Ele nunca prometeu bênçãos, materiais em troca de dinheiro. Com a morte de Cristo, a lei mosaica foi abolida, Colossenses 2:13-14, e com ela o mandamento do dízimo, Hebreus 7:5-18. Os cristãos agora são guiados pela graça, não pela obrigação legal. Contribuem conforme propôs no coração, 2 Coríntios 9:7. Sem percentuais, sem ameaças. Sabia que o dízimo só se tornou obrigatório na igreja. Séculos depois, no Concílio de Tours, em 567 d.C., antes disso, era puramente voluntário. Hoje, muitos vendem a ideia de que, se você der dinheiro à igreja, será ricamente recompensado. Essa é a chamada teologia da prosperidade, um falso evangelho. Jesus nunca prometeu riquezas em troca de dízimos. Ele prometeu paz, graça e provisão, não luxos. Se Jesus nunca exigiu o dízimo, por que isso ainda é imposto em tantas igrejas hoje? Jesus nunca exigiu o dízimo. Ele nunca disse aos seus discípulos, deem 10% ou serão amaldiçoados. Então, a pergunta inevitável é, por que tantas igrejas ainda impõem essa obrigação com base no medo? Será que estamos seguindo a Cristo ou a tradições humanas? Será que você está contribuindo por amor ou por medo? Muitas pessoas dão ofertas e dízimos todos os meses, mas, no fundo, não estão sendo guiadas pelo amor, e sim pelo medo de serem punidas ou deixadas de lado por Deus. Será que é assim que Deus deseja ser adorado? Ou será que Ele espera algo mais sincero, mais livre? Deus ama quem dá com alegria, não por medo, não por pressão. A oferta cristã é um ato de amor, de gratidão, de adoração. É voluntária, é livre, é guiada pelo Espírito, não pela lei. Deus não quer uma porcentagem, Ele quer um coração inteiro. Contribuir por medo não é fé, é prisão. A generosidade verdadeira não depende de números, depende de amor. Jesus nunca contou moedas. Ele olhou para o coração de quem dava. Não é o quanto você dá, é o porquê você dá. O Evangelho liberta, mas o medo aprisiona, até na hora de ofertar. A oferta que agrada a Deus não vem do bolso, vem da alma. A cruz anulou a cobrança e inaugurou a graça. A contribuição cristã envolve mais do que dinheiro. É tempo, talento, serviço, amor. É viver para servir como Paulo viveu, sem exigir, sem explorar. 1 Tessalonicenses 2:9. O dízimo como obrigação morreu com a cruz. Mas a generosidade cristã nasceu da graça. Você não é obrigado a dar 10%. Você é livre para dar com o coração. Não se trata de porcentagem, se trata de propósito. Se essa mensagem abriu seus olhos, curta, comente, compartilhe. E lembre-se, a verdade pode doer, mas também liberta. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E claro, se inscreva para continuar aprendendo com a palavra. Aqui, a Bíblia é explicada com profundidade, honestidade e liberdade. Afinal, conhecer a verdade é o primeiro passo para viver de verdade.